Seja bem-vindo ao 10º episódio do podcast Ninho Narrativo. Hoje eu não vou nem falar que a gente tem um convidado mais do que especial. Primeiro eu vou receber João Guilherme e depois eu vou contar uma história, porque aqui é tudo sobre história. Então eu vou contar uma história. Mas antes de contar essa história, J. Gui, meu parceiro, amigo e sócio, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá que você esteja vendo isso aí. Tamo junto, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje é um episódio muito especial, dentre os especiais, porque não só pelo convidado, que é especialíssimo, mas já são 10 episódios dessa jornada, né? Era um protótipo, uma ideia de, putz, vamos ver se vai dar certo, vamos começar, vamos ver no que vai dar. E tá indo muito bem, então é uma honra estar aqui contigo mais uma vez. É isso aí. Agora, galera, prestem bem atenção no que eu vou contar. Este convidado, nós queríamos trazer desde o episódio 1. Mas assim, o passe dele é caríssimo. Nós custamos arrumar um investidor, conseguimos um investidor estrangeiro para pagar o passe dele para estar aqui nesta sexta-feira. Então, com vocês, com muita alegria, o nosso amigo, o artista da tecnologia e inovação, Elton Valentini. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer horário que você estiver vendo. Primeiro, né, agradecer o investidor que me trouxe, o Tigers Game. Que... é um idiota, né, cara? Tigers Game é ótimo. Tigers que Game. Escroto, mano. Muito prazer, né? Muito prazer, não, muito bom ele ter me trago aqui para eu poder estar aqui fazendo. A gente vai acabar lá na CPI daqui a pouco. As bets, Tem mole. Ai. A pergunta que eu faço para inaugurar todo o nosso podcast é: Elton, por que nós te chamamos? Como você pode tomar decisões estratégicas quando passa todo o seu tempo consertando processos quebrados e sistemas desconectados? Então, já podemos até encerrar o podcast depois disso, né? Porque assim, né? Ele pediu uma resposta, o cara veio filosofar. É isso, filosofia e tal. Também exatamente. O próximo lugar, por favor, vamos no lugar que Sócrates vai sentar à mesa conosco agora. Como podemos começar nesse mundo? A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre inovação, sobre inteligência artificial, mas assim, eu percebo hoje que muitas pessoas, quando olham para tudo isso, ficam meio que desesperadas, né? Por vários motivos. Meu lugar é que assim, eu já não tenho mais idade para isso, não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei a utilidade disso, será que uma IA vai me atacar de noite e matar, tipo aqueles filmes lá do Hitchcock e tal? Ou não, né? Ou não. Como se começa nisso? Conta pra gente. Eu acho que a forma mais simples de você começar é aplicando no seu dia a dia. É algo que eu sempre falo, sempre insisto que você vai utilizar tecnologia, independente da ferramenta, se seja uma inteligência artificial, seja uma automação, seja um sistema, melhorando o seu dia a dia. Afinal, né, a gente brincou aqui, falou de Platão, né, de palavras, mas tecnologia é tecno e logos, a arte e a ciência. A ciência das artes, que seria uma tradução assim mais literal do grego, e que no fim se traduziu em o que é a tecnologia? São ferramentas, sistemas, automações que amplificam as capacidades humanas ou resolvem um problema. Então, é isso que a tecnologia prega e é assim que você vai conseguir utilizar a tecnologia no seu dia a dia, resolvendo problemas ou amplificando algo que você já está fazendo. Que no caso, um exemplo mais tático hoje em dia que as pessoas usam é a inteligência artificial. Hoje, quando a gente fala em tecnologia, me parece que foi um pouco perdido a noção, porque fala em tecnologia, pensam-se logo em máquinas, em robôs, mas assim, vamos imaginar que esse copo um dia foi uma tecnologia. Claro. Ou seja, ajudou alguém a falar, se a gente tiver um recipiente que possa colocar água e não precisar mais ir na fonte e tomar, ou seja... resolver problemas com ferramentas. Com ferramentas. Não necessariamente ferramentas tecnológicas no sentido de inovadoras. Não é nesse nível de máquinas. Por exemplo, um violino, né? Você pode tocar um violino, fazer uma sinfonia nele ou batucar nele para ele ser um pandeiro. Nunca tinha pensado nessa hipótese, porque ele falou de um trauma que eu tenho, né? Porque eu já tentei tocar alguns instrumentos. O violino foi o único instrumento que eu não consegui tirar nenhum som que ninguém quisesse me matar assim, à minha volta, né? Então, de repente, batucar
eu talvez tivesse conseguido não deixar tantas pessoas Não, mas magoadas. é mais fácil, né? Mais fácil É do mais que fácil. passar a crina de cavalo ali na corda isso. e tal. Não sei tocar violino, mas sei que também é muito difícil. Violino e harpa, eles dizem que são os dois instrumentos mais complicados de se tocar. A pessoa olha de longe assim, deixa pros anjos, né? Porque eles Deixa. devem saber fazer Deve. alguma coisa assim do tipo. Só celestiais. Só celestiais. J. Guia, como você, na tua vida, assim, no dia a dia, qual o papel da tecnologia? Como é que você tem colocado isso, assim? É óbvio, né? Eu não estou falando mais da tecnologia do copo e tal, mas no trabalho, no dia a dia. Como é que você tem lidado com a tecnologia, especialmente as novas tecnologias? Com relação às tecnologias, já respondendo a pergunta e depois direcionando uma pergunta ao Elton, não existe o nosso trabalho, o da nossa empresa, sem tecnologia. Apesar de nós termos muitas entregas que são, entre aspas, rústicas, né, que são presenciais, eventos, palestras e afins, a maior parte do nosso trabalho se dá através de tecnologia, né? Escrevendo, fazendo reuniões, nós podemos nos conectar e manter relacionamento com pessoas em outros estados, em outros países e sem precisar sair de casa. Então a tecnologia está em tudo. E eu queria fazer uma pergunta para o Elton, que é o seguinte, nós somos amigos. Claro. Então a gente se conhece, mas quem está assistindo talvez não te conheça. Então eu queria, Elton, que você se apresentasse, dissesse um pouco quem você é, com o que você trabalha, para entender o peso e a importância desse episódio, obviamente, mas para que as pessoas entendam por que você, além do pessoal e também pelo profissional, é tão importante para a gente. Enquanto a gente valoriza tudo que você fala, pela tua experiência, pela tua história com a tecnologia e inovação. Eu sou Elton Valentini, eu trabalho com transformação digital, inovação e tecnologia há mais de 20 anos. Já trabalhei com grandes empresas e trabalho ainda também com grandes empresas. Trabalhei com Nike, trabalhei com Unilever, trabalhei com Magalu. Trabalho hoje em dia com Algar Telecom, na verdade não só hoje em dia, nos últimos 14 anos, desde que eu fundei a Endo Soluções com o meu irmão. E temos grandes contas também. VAP, BluePay Systems, que é uma empresa de meios de pagamento, e várias outras empresas ao longo desses 14 anos de empresa que nós temos. Já trabalhamos com companhias aéreas, com operadoras, outros operadores de telecom, como NET, como Claro, operadoras de plano de saúde, como Qualicorp, dos mais variados mercados. Também trabalhamos com startups, também trabalhamos com médias empresas, principalmente nos últimos 3 anos, com essa mudança de tecnologia, de inteligência artificial, que vem democratizando a tecnologia, a gente conseguiu agora ter alguns produtos que atendem às necessidades dessas empresas. Então, bom. de uma forma bem resumida, essa é a minha carreira. Então são 14 anos aí trabalhando com projetos nos níveis mais absurdos de complexidade, né? Sim, tem E você trouxe coisa bem complexa que a gente já fez. Então, quando eu falo transformação digital, inovação e tecnologia, entenda que eu comecei minha carreira como desenvolvedor de software. Então, eu antes de ser empresário, fui desenvolvedor de software, fui desenvolvedor front-end, fui arquiteto de software. Depois de 8 anos como consultor nessas áreas, que eu abri a Endo Soluções. Maneiro. Muito bom. Você trouxe pra gente a definição de tecnologia. Mas qual é, do teu ponto de vista, a definição de inovação e de inteligência artificial? Só pra gente entender a diferença entre as coisas. Inovação é muito sobre você resolver também um problema que está dentro da definição de tecnologia, porém, de uma forma melhor do que outras pessoas estão resolvendo. Então, isso é inovar. Você pode fazer uma conta na mão, com papel e caneta, ou você pode usar uma calculadora. A inovação é o uso da calculadora. Então, até a gente brincou aqui sobre o violino, por exemplo. Você pode batucar no violino ou você pode tocar uma sinfonia. Qual que é o uso digno do violino? Tocar a sinfonia. Então, a inovação também vem isso, para você encontrar a forma mais digna de resolver um determinado problema. Então, isso, na minha opinião, é inovação. Porque às vezes tal solução resolve de uma determinada forma, porém há outras formas de resolver. Ou que você faça melhor,
ou que você atenda um público ou uma necessidade que é ignorada. A gente estava conversando mais cedo sobre cirurgia bariátrica, né? Então, a cirurgia bariátrica, ela é uma solução para um problema, obesidade. Porém, há outras soluções hoje em dia no mercado. Tem Ozempic, tem Mounjaro, que são tratamentos via medicamentos, que também fazem com que as pessoas percam de 40% a 50% do peso. Então, isso é uma outra forma de inovação. Tem gente que ainda vai fazer cirurgia bariátrica e tem gente que vai optar pelo tratamento medicamentoso. Então, isso é inovação. E a outra pergunta, né, sobre inteligência artificial. O que eu vejo sobre inteligência artificial? A inteligência artificial, ao meu modo de ver, para explicar para as pessoas, para não ter uma confusão com inovação, a inteligência artificial é um pilar pelo qual eu posso inovar. Ou seja, eu posso inovar usando inteligência artificial ou não, ela é mais uma ferramenta. Eu posso inovar entregando um aplicativo, eu posso inovar entregando um outro sistema, eu posso inovar entregando um outro medicamento e a ferramenta inteligência artificial pode ser um outro meio de chegar numa solução inovadora. Legal, então inteligência artificial é um caminho através do qual você pode resolver de forma mais digna um problema. Sim, alguns casos bem específicos sim. aqui que a gente pode citar. Por exemplo, tradução. Antes, né, o Duolingo. O Duolingo tinha várias pessoas que faziam traduções e criavam programas. Ela se tornou uma empresa AI First. O que é isso? Uma empresa AI First. É uma empresa que prioriza o uso de inteligência artificial nas suas soluções. Então, eu vou priorizar resolver isso com inteligência artificial. Se eu não encontrar, eu vou resolver com uma outra ferramenta. Inclusive, o Duolingo recentemente, pelo menos eu vi recentemente, tem uma nova assinatura em que é bem baratinho, assim, em que você paga para ter uma ferramenta para testar o seu speaking, né, a sua fala, em qualquer língua que você queira lá. E aí eu pensei, pô, deve ser um professor. Não é, são os bonequinhos dos personagens do Duolingo, os avatares, tipo assim, falando e te respondendo. É como se fosse um GPT que tá conversando com você, mas é uma IA específica treinada para te responder na língua que você quer. Eu não vi especificamente essa do Duolingo, mas tem várias soluções hoje em dia que já fazem isso. Recentemente, na última Google Keynote, o Google também lançou isso daí. Ele lançou um professor de inglês usando o avatar. E aí a gente cai num assunto que praticamente volta sempre à tona. A IA vai substituir os profissionais humanos? Vai. Tenho a resposta, sim. Vai. Verdade. Essa dúvida vai. É uma dúvida não de si, mas quando. Quando? Mas não todos. Todos. Todos é muito forte, mas diríamos ali, grande parte, sim. Você trouxe aí os tradutores, né? As pessoas que ficavam montando. É porque existe uma tese que é a tese da AGI e da ASI. A AGI é como se fosse a inteligência super inteligente. Quando você tiver uma inteligência que é super inteligente, que ela consegue se desenvolver, aí a gente vai chegar num ponto de ruptura. A gente não sabe muito o que vai acontecer depois disso. Quando você tiver a AGI, automaticamente você passa a ter a ASI. O que é a ASI? É como se fosse essa AGI, que é a inteligência artificial super inteligente, aplicada em contextos específicos. Então, como essa inteligência artificial ela consegue se aprimorar, ela vai conseguir se aprimorar em todos os campos do conhecimento. Então, você vai ter praticamente ao seu alcance o ser humano mais inteligente da matemática, o ser humano mais inteligente da robótica, da escrita, de letras, de todos os campos do conhecimento. Então, quando a gente chegar nesse nível de conhecimento, o que os grandes players estão colocando para em torno de 2030, você pensa o quê? Quem que vai estar garantido? Eu não consigo falar que são todos, mas grande parte vai ter que ser alterada a forma de trabalho.
Até existe aí umas... Aí são teorias da conspirações, né? O pessoal fala, vai chegar no momento em que vai ter que ter um salário mundial, porque todo mundo vai ter que ter um salário para poder consumir, porque não vai ter mais trabalho para as pessoas fazerem, será tudo feito por máquinas. Eu duvidava muito desse futuro, eu não duvido mais. Eu faço a pergunta sempre porque ó, tem algumas semanas, né, um tempo aí, eu estava conversando com o João Guilherme, que existe uma marca de celular, a Xiaomi, né, e que ela chama de fábrica escura, né? Sim. A fábrica escura, ou seja, tem 3 ou 4 seres humanos que ficam ali olhando, ela não precisa nem de luz acesa, porque as máquinas são de luz, e eles produzem um celular por segundo. Uhum. Ou Então, seja, quando a gente já está conversando, algumas centenas de aparelhos já foram feitos, assim, ou seja, então é uma coisa muito mais próxima do que a gente está. Mas assim, a IA, mesmo que ela consiga se autoalimentar, né, e crescer e Se tal, autodesenvolver, se diferente de desenvolver, né, se autodesenvolver. Ela treina, corrige e melhora. Treina, corrige e melhora. Pensa como se fosse um corredor que ele tem um objetivo de chegar na marca dos 100 metros a 9,9 segundos, que é o recorde do Usain Bolt. Toda vez que ele corre, ele vê o que estava errado, o que ele tem que melhorar para poder chegar nesse 9,9. Ele só vai parar quando ele conseguir chegar nesse 9,9, só que ele não cansa, ele não tem músculo, ele não dorme. Ele vai fazer isso até chegar lá. E ele é super inteligente, super capaz. Ele é super criativo? Ou a criatividade ainda continua sendo uma coisa humana e vai precisar dessa interação homem-máquina? Ele também consegue aprender pelos erros dele, que para mim é a arte da criatividade. Quem consegue aprender com os seus erros, consegue ser criativo. Porque a criatividade, para mim, está ligada diretamente à inovação, nada mais é do que você tentar formas diferentes de solucionar um problema. Isso é interessante você trazer, né? Porque você disse, criatividade para mim é tal coisa. Eu estava fazendo num grupo de estudos, terminando uma obra, tem um grupo que a gente já se reúne há quase 3 anos, toda quinta-feira de manhã, e a gente sempre estuda um livro diferente. E esse livro era sobre criatividade, em que nesse livro o autor traz vários artigos científicos, várias fontes, mostrando a incongruência, mesmo acadêmica, tentando explicar o que é criatividade. Mesmo os PhDs no exterior não conseguem determinar o que é a criatividade, porque criatividade acaba sendo um grande jogo de ponto de vista. Mas o que acaba tendo em comum na maior parte desses estudos é que criatividade é como se fosse uma arte de conectar ideias, coisas isoladas, como fosse um grande exercício de analogia. Na criatividade não se cria nada. Você só ressignifica, como fosse a máxima de Lavoisier, aquele químico francês, aquele biólogo francês, que ele dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tem um documentário que fala justamente sobre isso. Tem no YouTube, chama Everything's a Remix. Tudo é um remix. Ele fala justamente sobre isso, como nenhuma ideia é nova. Toda ideia é simplesmente ali... Requentada. Um mexidão de arroz, feijão e carne. SOS, só feijão sortidas. Mas a questão é que a cada remix de uma ideia que surge, nós temos novas tecnologias para fazer mais rápido, melhor ou de forma mais eficiente também, né? Pois é. E assim, qual que é a grande dificuldade das pessoas em serem criativas? Ao meu ver, é a dificuldade delas de testarem ideias. Porque elas acham essa ideia ridícula, essa ideia não presta, essa ideia não vai, e a máquina não tem esse pudor. Tipo, como que uma inteligência artificial entende qual que é o caminho adequado para poder executar cada tarefa? Quando você usa ali o ChatGPT para poder fazer uma atividade, ele simplesmente está fazendo um jogo de adivinha de qual que é a próxima melhor resposta para ele te dar com base na pergunta que você fez. Ele se treinou assim. Ele faz isso, por isso que é chamado de inteligência artificial. Ele está artificialmente descobrindo qual que é a melhor resposta. Por quê? No treinamento da inteligência artificial, do modelo da LLM, que é a Large Language Model, ele criou uma matriz gigantona de respostas para determinados inputs. Quando você manda lá uma pergunta para ele, ele vai pegar a sua pergunta, joga nessa matriz, identifica qual que é a melhor resposta e te entrega. Então, e como que ele faz o treinamento? Ele fala, você faz assim, me dá uma receita de bolo.
no treinamento, não na hora que você está perguntando para ele. Ele faz todas as formas possíveis para criar um bolo. Então ele começa, joga o ovo pro alto, quebra o ovo, joga o ovo para lá, joga a farinha pro alto, sem farinha, com farinha. Então ele cria todas as possibilidades, testa e cria uma matriz gigante. No fim ele chega na forma ideal para poder criar um bolo. Então quando você pede para ele, eu quero um bolo, não sei o quê, ele vai lá e busca qual que é a forma ideal e te entrega. Cara, Entendeu? isso é muito, muito bom. Porque olha só, você trouxe aí, né, que, por exemplo, o ChatGPT, ele cria essas diferentes possibilidades e meio que adivinha qual é o tipo de resposta que vai te Sim. apetecer. Porque quando te apetece, ele não tem mais requisições e não processa mais dados. Não só que vai te apetecer, ele não está preocupado em te agradar, ele está preocupado em cumprir um algoritmo que ele tem lá dentro. Beleza. Entendeu? Porque assim, ele tá cagando, porque você tá pensando, na verdade, né? Ele tem um algoritmo lá e ele vê o seguinte, olha, com base nesses inputs aqui, qual que é a próxima melhor resposta? Qual se eu perguntasse, se eu te falasse assim, né? Batatinha quando nasce... Esparrama pelo chão. E se não fosse isso? Não, cai. Entendeu? É isso que ele faz. Boa. É isso que ele faz. Ele vê qual que é a melhor resposta. Excelente. E olha só, aí eu puxo a conversa para um outro tópico. Porque quem manuseia a inteligência artificial precisa pelo menos ter uma noção mínima sobre o que ela está falando, pesquisando ou imputando na inteligência. Porque já aconteceu, não só com o ChatGPT, mas com o Claude, com o Gemini também, de eu colocar e pedir uma informação ou pedir uma entrega e ele, não tendo dados, inventar dados. Sim, que é o que a gente chama de alucinação, né? Então, se a pessoa não tem repertório para questionar a resposta que ela está recebendo, ela corre o grande risco de colocar aquilo no mercado, independente de qual mercado que ela trabalhe, como se fosse uma verdade, porque não, eu pesquisei. 30 segundos de um input numa inteligência artificial e tá ali, ó. Tem esse risco. Ferrenho ali. Então, você acredita que esse meu ponto de vista de que a pessoa precisa ter um mínimo de repertório para questionar as respostas que está recebendo é necessário, ou a inteligência artificial já está num ponto onde você confia 100% no que está sendo entregue? Não, e esse repertório vai continuar cada vez mais sendo necessário. Porque quanto mais aumentam as capacidades das inteligências, mais o ser humano que está manuseando ela tem que ser inteligente. Né? É igual se você tivesse o Einstein aqui, se tivesse uma criança para fazer uma pergunta para ele e um adulto para fazer. Quem vai fazer a melhor pergunta? O adulto. Eu acho que é a criança. Física também. Mas que é essa língua, Tim? Filosoficamente, é uma coisa que o Elton até falou. A criança, talvez, ela não tenha as barreiras que o adulto vai ter. O adulto vai, talvez, tentar fazer uma pergunta muito perfeitinha, porque ele não pode decepcionar o Einstein. Tá, então vamos mudar. Criança... Quem vai fazer a pergunta mais útil pro Einstein? A criança ou o adulto? Se a criança não perguntar uma coisa de criança, aquela de 5 anos... Útil, não, útil. Sim, é o adulto. O adulto. O adulto vai dizer útil, porque é melhor realmente a criança pode ter uma criatividade ali e tal, mas aí também vai ser muito na sorte e no acaso. Pode fazer uma pergunta bonitinha, mas útil. Quem vai conseguir usar melhor a inteligência do Einstein? Uma criança ou um adulto? Alguém que tem um repertório. Tem até um documento da OpenAI sobre prompting que começa justamente com isso. Ele fala que o que determina a qualidade do retorno é o input que você coloca. Né? E tem até uma frase que eles colocaram lá que é assim, garbage in, garbage out. Então, se lixo entra, lixo sai. Bom, cara. Gold in, gold out. Se ouro entra, ouro sai. Eu lembro que você tem uma forma de estruturação de prompt que chama capacete, o framework. Você explica pra gente como é que é? O capacete, ele é um modelo para você utilizar os seus prompts em qualquer IA, seja no Claude, que é o que eu mais gosto, ou na OpenAI, ou no Gemini, mas qualquer LLM vai funcionar. No DeepSeek, tem gente que gosta de usar também, que é simplesmente uma estrutura que determina alguns elementos que todo prompt deveria ter. Em alguns casos, você não precisa ter todos esses elementos, mas é bom que tenha sempre que possível, que é o contexto, que é basicamente determinando com o que você quer extrair ali e qual momento você está. Um exemplo de contexto.
Olha, eu estou traduzindo um artigo para uma revisão da minha monografia. Ação. Qual que é a ação que você quer que a LLM tome? Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo aqui do artigo. Então, olha, tem aqui um artigo em inglês que eu quero que você faça o resumo e a tradução. Aí a ação é, faça o resumo e a tradução. Aí você pode até colocar agora mais tarefas para ele, que é o modelo. Que aí seria o exemplo do capacete. Então você coloca o exemplo. Olha, tem aqui um exemplo de um modelo que, por exemplo, de monografias, né? Então você tem uma monografia que ela tem já um exemplo, uma formatação, você já pede para ele, ó, siga esse exemplo aqui, de acordo com essa forma aqui, com essa formatação e me entregue. E o teste e a interação, né? Que são muito importantes, que é o fim do capacete. Então, geralmente você vai precisar fazer um teste, você entregou esse artigo, ele vai te dar um retorno, e é muito importante que você faça interação em cima do retorno, porque ela vai te dar um primeiro retorno com base no que entendeu. Pode ser que algumas vezes seu prompt seja muito simples, ela já entenda muito bem. Pode ser que outras vezes você tenha que fazer iterações. Então é isso que é o capacete. Que eu brinco com ele, que é a forma de você usar a IA sem machucar a sua cabeça. Então por isso que você coloca o capacete. Legal. Muito bom. Muito, muito bom. Eu só tô com uma coisa na minha cabeça aqui, desde que... O que é? Que é a boina. É a boina. O óculos. O óculos também e tal. Mas assim, Então são três. eu sempre faço a parte do advogado diabo assim, Sei. eu sou muito apaixonado por toda essa, apesar de ser meio burrinho, né? Eu tô acreditando que ela vai me amar e não vai me descartar. Mas assim, existe a possibilidade da IA entender as emoções de verdade e se emocionar de verdade? Ou isso vai continuar sendo exclusivo do ser humano? Porque, filosoficamente falando, eu vi inclusive o Karnal falando sobre isso, né? Ele foi fazer, a gente viu um painel sobre inteligência artificial e quando perguntaram sobre inteligência artificial, o Karnal se levantou e falou assim, não existe inteligência artificial, toda inteligência ela é orgânica. Fala assim, a definição, né? A inteligência tem que ser orgânico. E ele deu a explicação por que tem que ser orgânica. Mas não estamos entrando aqui em detalhes filosóficos, mas a emoção. Porque a gente vê, o robô consegue imitar uma emoção, mas imitar uma emoção. É possível a inteligência artificial gerar essa emoção? Por exemplo, eu estar conversando com a inteligência artificial e eu xingar a inteligência artificial e ela ficar, tipo, magoada? De verdade? De verdade, não. Porém, eu vou te voltar com uma outra pergunta. É possível um ator fingir que está magoado? Ou representar que está magoado? Ele consegue representar. Então, se um ator consegue, a inteligência artificial conseguiria. E ela se ela vai fazer isso, não. Não tem sentido. Ela conseguiria, por exemplo, porque assim... Conseguiria. Hoje em dia já conseguiria. Nós cariocas, a gente tem muita mania de, às vezes, usar xingamentos como elogios. Claro. Né? É muito tradicional para a gente aqui, a gente fala muito palavrão, né? E por exemplo, né, algumas partes do corpo significam dezenas de coisas. Como, por exemplo, assim, pô, viado, fala não sei o que tal. Ela conseguiria separar o quando eu viado eu estou xingando e quando eu não estou xingando? Nossa, quando sim, mais fácil do que somar 2 mais 2. Ela conseguiria fazer isso. Já consegue hoje. Você tem ferramentas igual o Claude, que você passa um texto e ele extrai o seu tom de voz. Se você parar 10 pessoas na rua hoje, entregar um texto para elas não sabem interpretar, quiçá extrair um tom de voz dele. Quem você acha que é mais capaz para isso? Não, a inteligência vai ser mais capaz. Vai ser mais capaz. Ela tá sentindo? Ela tá executando isso? Não, mas ela sabe os elementos que determinam aquela ação. Ela vai analisar o contexto. Ela vai analisar o contexto. Você pode abrir o Claude e pedir para ele assim, faça um texto sobre uma conversa entre amigos numa mesa de boteco, onde tá um mineiro e 2 cariocas conversando. E um carioca sou eu que falo palavrão pra caramba. Não, tem que deixar claro pra ele, é isso. Eu falo, um deles é... E você pode até colocar assim, um deles conversa igual Dercy Gonçalves. É isso. O outro porra, ele tem no repertório uns palavrões até em hebraico, mano. Isso tá louco. E ele já consegue fazer esse tipo de modulação
muito melhor do que vários escritores. Até por isso que teve até greve já de roteirista sobre o uso de inteligência artificial nisso. Ah, ficou muito... agora não pode, porque a máquina... Cadê um humano? Cara, e daí? É uma forma melhor de resolver um problema. Melhor, mais barata. Eu vi outro dia, e eu não vou lembrar exatamente, talvez você até tenha uma memória melhor do que eu, que diz que o ser humano teve 4 saltos, né? A inteligência artificial é o 4º grande salto, né? O primeiro foi quando a gente descobriu o fogo, depois de ter a Revolução Industrial, depois a gente tem vindo a chegar tipo da tecnologia mesmo, dos computadores, né? Tudo isso. E o 4º agora diz que é com a inteligência artificial. Acho que teve a eletricidade aí também, né? Uma coisa assim. É isso tudo mesmo? Ou seja, lógico, a gente está dando... E o tempo está menor. Está menor. Porque entre o fogo e a evolução, né? É um espaço gigantesco. Está cada vez menor. Esse tempo vai ser cada vez mais abreviado? Cada vez mais. Cada vez mais. Só você comparar, se você pegar uma comparação entre o que houve, a inteligência artificial surgiu antes, mas foi esse modelo de LLM disponibilizado para o público final de 2022. Mas eles já tinham isso pronto desde 2019, 2020. Por exemplo, a OpenAI já existia, já tinha pronta, e eles estavam buscando a melhor forma de disponibilizar o ChatGPT para o público. O Dario Amodei, que é o fundador da Anthropic, que é o fundador do Claude, ele já tinha também o Claude pronto para liberar para o público. Só que ele não queria ser a pessoa que tomasse o primeiro passo. Ele esperou o time da OpenAI lançar o ChatGPT para o público para depois liberar o Claude para o público. Tendo plena consciência do impacto que isso teria, que teria na sociedade. Tanto porque assim, o posicionamento do Claude e da Anthropic em si é o uso ético da inteligência artificial. Sabe? Então, assim, lógico, esse lógico bem da minha cabeça, mas é evidente com as informações que a gente tem que isso foi lançado em 2022. Já tinham essas tecnologias de 2022 desde 2019, desde 2020. Nós estamos em 2025. O salto tecnológico que nós já tivemos de 2022 para 2025 já é gigante. E as tecnologias que nós temos disponíveis hoje para o público são infinitamente melhores do que as que nós tínhamos há 3 anos. Exemplos. Ferramentas de imagem. O Midjourney hoje é fantástico para gerar imagens. O ChatGPT para gerar essas imagens com texto, que eram sempre grandes problemas. Vídeos. Tem o Google View 3, tem o Kling 2.0, tem o Higgsfield, tem vários, tem o Runway, tem várias ferramentas que fazem text to video, image to video. Tem Eleven Labs, que faz áudios a partir de textos, que modula a sua voz, que pode pegar um VoIP, ligar para os seus clientes, conversar com eles como se fosse você e você está na sua cama dormindo. Isso, inclusive, já tem golpes rolando. Tem. Que antigamente, né, pouco tempo atrás, o que se ouvia falar era: poxa, tem um golpista aqui ligando e falando que sequestrou minha filha. Hoje, o nível de sofisticação é tal que a pessoa liga com um número, óbvio, que não é o da pessoa, né? E aí é a voz do filho da pessoa pedindo socorro no telefone. Falando o nome, pai, não sei o que, me ajuda e tal. Foi tudo criado com inteligência artificial. E aqui eu abro até um outro questionamento dentro disso tudo. Porque, por exemplo, golpistas só têm acesso a essa informação pelo excesso de exposição que acontece em redes sociais. Tá tudo em internet, por exemplo, a gente consegue ter acesso a várias famílias, várias casas, sem sair da nossa própria casa. A questão é, aqui eu vou abrir agora um outro parênteses dentro desse. Seguinte, você, com seus 50 anos, viu televisão preto e branco, você viu a televisão com cores, viu um monitor de tubo, e você pegou disquete, CD, DVD. Eu peguei fita. Chega no fim, ainda pergunta logo, pô, tá agora nele aí. Você agora, fez ainda isso, vendo, né? Viu a descoberta do fogo. Pô, só pra te chamar de velho. Fui eu que ajudei. Porra, riscou lá a porta do fogo. Finalizou pro 14 dele. Eu ajudei a estacionar. O trauma dele com o violino é por causa do Titanic. Os caras pode criar,
Tava lá, tava vendo de longe. Ele desceu no bote, filho. Ele correu o Jack pra ele morrer afogado lá. Miserável, né? Isso. Cabia o Jack e a Rose na porta. Aquela mulher lá foi muito safada. Não, safada. É. Safada Eu não vou demais. falar do Titanic, não, porque esse filme, pra mim, você sabe que ele é muito errado, né? Por quê? Olha, a mulher tá no leito de morte, teve uma família, viveu a família inteira, tá lá cercada dos filhos, dos netos, todo mundo, e tá preocupada por um fim de semana que ela teve de rolo com o cara no navio. Tem nada de história de amor aí. Não tem, Tem não, tem um arrependimento. Meu Deus, É. caramba, perdi. Não, A vida dela foi uma merda, né? Foi. Deixa o Leonardo Caraca, DiCaprio se afogar. é, Olha que morte aqui. Ela matou ele, tá Pensando morrendo. no Armante, pode crer. Ainda jogou a joia. Ainda jogou o jogou. coração do mar fora. Não. Porra, ainda jogou. Caralho, É jogou mesquinha, porque eu não queria que ninguém Porra. ficasse com o dinheiro. Não, vou deixar pros meus filhos. Vou deixar não. Esses filha da puta aí, ó. Deixa. Muito ruim. Tirem os Oscars do Titanic, por favor, depois a gente volta nessa conversa. Porra, até esqueci minha pergunta. Mas Que vamos lá. Ele Eu- com Você 50 viu isso tudo, anos, beleza. Plantei a árvore do bem e do mal, É. e pra cá chegamos... Vou pela tangente, que realmente perdi o foco. Mas vamos lá, você viu essas tecnologias todas surgindo e tá vendo agora uma grande revolução que tá todo mundo tentando entender o que tá acontecendo. Eu via, por exemplo, a minha mãe, quando o celular de touch surgiu, ela comprou o primeiro, ela não sabia mexer. E eu também tava aprendendo a mexer. E eu fico vendo agora que mesmo as pessoas que entendem e nasceram com tecnologia na mão também estão tentando entender o que está acontecendo e não estão conseguindo acompanhar. Como você se sente com relação a isso tudo? Toda essa velocidade de informação? Eu sempre me senti muito tranquilo, porque eu sempre eu tive, vamos dizer assim, a real consciência da minha ignorância. E sempre tive mesmo, assim. Então eu via, por exemplo, os meus amigos, eu sou do tempo do computador que você tinha que digitar um código gigantesco para ter uma linha traçada na sua tela. Né? Então a gente passava a tarde toda digitando 700 linhas, olha, traçou uma linha, que legal, tal, pronto, tal. E eu sempre via que eu não estava naquele nível deles, de fazer aquilo, mas acompanhava ali e nunca tive medo disso. Porque até hoje eu tenho esse posicionamento. A máquina, ela nunca vai me substituir. Não vai conseguir me substituir. Não vai. Ela pode fazer coisas muito melhores do que eu faço, mas ela nunca vai fazer como eu faço. Né? Ela nunca vai poder fazer merda como você faz? Não vai. Só né? você não mesmo. Vai. Só eu mesmo. Assim. Inclusive os sims que você tinha na vida, você preferia, né? Mas deixa pra lá isso. Deixa quieto, assim. Mas assim, eu nunca tive medo disso. Né? E aí eu percebo hoje que as pessoas parecem ter medo, quando na verdade não adianta. Não adianta. Quando a gente tinha que gravar, por exemplo, você brincou de disquete e tal. Eu sou antes, sabe aquele gravadorzinho que tinha assim, você botar uma fita cassete dentro, ligava aquilo num computador que não sei se podia chamar de computador, e você tinha que gravar às vezes 10, 12 vezes, marcar um númerozinho que você gravou o programa que você fez, para ver se uma delas ia funcionar depois. E aí depois, o disquete. Então, eu falei, olha que legal, eu posso gravar uma única vez, tá aqui. Aí veio o CD, então você ir acompanhando tudo isso, eu acho muito interessante. Agora, por exemplo, você consegue estar, tipo, hoje na ponta disso e ver? Não consigo. Porque mas precisa? Não, então, é isso que eu tô falando, porque eu não me vejo necessitado disso. Porque o que eu faço, eu sou professor. Ah, mas a máquina pode ensinar melhor do que você. Mas ela pode saber melhor do que eu, mas ensinar melhor do que eu, não. Porque, assim, ela vai estar diante de uma turma onde você tem diversas pessoas com diversos níveis. E nem todo mundo quer aprender com uma máquina. Exatamente. As pessoas, às vezes, querem só atenção. Elas querem uma coisa que a máquina não vai conseguir dar. Então, como eu sou professor, eu não tenho medo disso. E o que eu faço, então? Eu pego todas as aulas que eu tenho que dar, por exemplo, que se fazia na mão, eu falo assim, sei lá, chat. Eu sempre chamo por algum nome e eles têm que gostar do nome que eu chamo qualquer um. Eles estão cagando pro nome que você chama. Exatamente, estão nem aí pra então isso. Tá queimando o processamento ali. Não, mas eu queimo pra mostrar que quem manda sou eu. Tá bom. Entendeu? Eu chego pra ele assim e falo assim, Pedro. Mas eu não sou Pedro. É Pedro, e é Pedro. e aí eu coloco ele e coloco assim, olha, eu dava essa aula aqui dessa forma, não sei o que, tal, junta 10 aulas aqui e faz uma aula nova pra mim. Cria um roteiro novo pra mim. Mas é isso. Pois é, ou seja... Você tá o quê? Amplificando. É porque assim, eu sei que a gente entrou numa vertente de conversa sobre fim de empregos e tudo mais, substituição, mas além da substituição também existe
uma outra coisa é que como as pessoas que já são competentes vão conseguir fazer outras coisas muito mais rápido e melhores. Nossa, nem E a outra vertente é quais são os novos campos que vão surgir a partir disso. Dá o meu exemplo. Eu comecei como desenvolvedor de software. Na década de 70, era bem pouco o mercado de desenvolvimento de software, era bem nichado. Na década de 90 já tinha mais. Anos 2000, muito mais. E até mesmo dentro do desenvolvimento de software, eu passei por várias fases. Era VB6, com ASP, DLL, depois passou para desenvolvimento web, depois web 2.0, depois aplicativo híbrido, depois, enfim, né? Várias etapas. E hoje em dia, o modelo de desenvolvimento de software já está bem estabelecido. Sabe? Então, assim, tem outras etapas, outras áreas que vão surgir. E outras pessoas vão começar a ser muito mais valiosas. Igual você, eu sou um professor, a máquina não vai me substituir. Mas, assim, não quer dizer que ela não vá te substituir. Quer dizer que pode ser que tenham pessoas que vão começar a ter o acesso ao que você tem a ensinar de uma forma muito mais prática, muito mais simples, muito mais fácil, e outras pessoas que vão preferir, ou podem, ou desejam, ou preferem aprender com o André e vão optar por isso. Sim. Vão estar, né, pouco se importando pelo fato que tem uma máquina ali. E tem gente que está assistindo agora o podcast, mas que, assim, poderia estar pegando um conteúdo muito mais profundo sobre comunicação narrativa e a tecnologia usando o notebook LM, por exemplo. Sim, poderia. Mas igual assim, eu sei que tinha um pouco do pano de fundo ali na sua pergunta, que eu sei não, eu entendi. Eu entendi que na sua pergunta tinha um pouco do pano de fundo de tipo, como que você consegue se manter atualizado? Sim. Né? Você que veio dessa geração ou outras pessoas. Eu acho que o maior erro das pessoas hoje em dia é tentar estar sempre atualizados. E não colocar as coisas em práticas que já existem. Elas estão o dia inteiro lendo notícia, buscando a próxima novidade, para negócios, para tudo. Quer um hackzinho que vai mudar meu conteúdo, eu quero um hackzinho que vai mudar minha cópia, eu quero um hackzinho que vai fazer não sei o que e tal, quer ser o Harry Potter. Não vai. Né? Quer fazer uma vada dinheiro lá e Avada dinheiro, gostei. Avada dinheiro, gostei. Grana, entendeu? Não vai acontecer. Tá lá toda hora buscando a próxima novidade e não aplica no negócio. Não aplica o que já tem. Não aplica. Foi mais ou menos isso que eu não tinha muita opção. Porque assim, você faz todos os seus trabalhos à mão. Só que chega um dia, aí tem a máquina de escrever. Existe uma coisa chamada máquina de escrever antes da impressora, tá? Era massa demais. Aí você digitava Fazia ali... curso da datilografia. Datilografia e tal, não sei o quê. Aí isso foi substituído pela impressora. Você vai... Qual é a sua opção? Você vai ser o único aluno da turma que vai entregar um trabalho datilografado? Não, você vai começar... Até porque vai chegar um tempo que nem vai ser aceitado mais. É isso. Então você vai evoluindo. Só que assim, até que ponto você precisa ter a última tecnologia à tua disposição, né? Se o teu trabalho resolve com aquilo. Por exemplo, eu vou dar uma aula. Aí ele fala, vamos dar uma aula sobre o quê? Eu vou dar uma aula sobre isso. Eu tenho aquele conhecimento na minha cabeça. Só que se fosse estruturar aquela aula, vai levar umas 2 horas. Aí você pega o microfone em meio segundo. Olha, eu quero dar uma aula sobre isso e isso, falando sobre esse conceito, trazendo fulano. Cara, eu tenho 30 segundos na minha frente, é a minha aula. Ah, mas não foi você, fui eu que dei a aula. Fui eu que preparei a aula. Porque todo aquele conhecimento saiu da minha cabeça e a única coisa que a máquina fez foi me entregar o roteiro bonitinho. Até porque no momento que você vai dar aula, não é sobre o texto, é sobre você. É sobre mim, exato. É sobre você. Quem que fica amarrado em texto, agora a gente for fazer aqui um podcast, vamos montar um roteiro, palavra por palavra, não esquece, vai ser uma porcaria. Sim. A gente tá aqui, tá conversando, tá trocando ideias. A gente não sabia nem sobre o que a gente ia conversar hoje. Não, mas o nosso podcast é isso, é bater um papo sobre coisas que estão vindo ali na hora. Mas ali o texto, ele é o menos importante. Lógico, né? Muito. Que tem que estar coerente com o que você vai ensinar e tudo mais. Até porque eu tenho 40 minutos e tal. Então, assim, vai te trazer velocidade e coerência com o que você quer ensinar. Mesma coisa. Se eu vou fazer... Vai fazer um slide. Você não precisa mais agora ficar morrendo de tempo lá fazendo... Por exemplo, você falou de criatividade. Por exemplo, minha criatividade para design é 0. Se eu for fazer um layout, é fundo branco, texto preto. Fundo branco, preto. Tem que pôr uma imagem. Olha, não vou colocar, porque eu vou gastar 5 horas procurando uma imagem. Eu monto meus slides no ChatGPT, jogo no Gamma, ele cria lá, bonitão, usa IA para gerar as imagens. Pronto.
eu tinha opção, ou eu uso essa ferramenta e gera para mim uns slides bonitos, ou eu deixo o branco e preto lá. Cara, eu nem abro mais o branco e preto, eu gero ali no texto, importo nele, ele manda bala lá para mim. Não fico preocupado com a imagem, ele gera prompt, usa Flux lá por API para poder montar e fica uma beleza. Então, é essa adaptação, é essa amplificação. E aí o pessoal geralmente pergunta, nossa, que slide bonito, quem que fez? Fala, cara, eu não posso te contar porque eu fiquei a noite inteira fazendo. Isso, tal. Paguei caro nisso daqui, foi o Tigers Um Game. bom Tigers Game. Game. Um bom jornalista Tigers nunca revela Game. suas fontes, né? Então, não, mas aí eu falo, não, usa o Gamba aí que você vai ser feliz. Então, a gente não tem que estar sempre buscando a melhor e a última ferramenta, mas a gente tem que estar sempre buscando aquelas ferramentas que vão trazer vantagem competitiva pra gente. Boa. Né? Porque o que é o... Palavra-chave. Tem que usar o quê? Você trouxe uma palavra-chave muito boa. Posso seguir? Não. É porque assim, contexto de negócio. E aí eu vou trazer para contexto de negócio, inteligência artificial e estratégia de negócio. O que é uma estratégia? O que é uma definição? Né? Do grego estrategóis. Qual que é a definição de estratégia? Não sei a definição. Não sabe? Definição, não sei. É o conjunto de ações que vão te levar a ter vantagem sobre o seu inimigo. Perfeito. Esse é o contexto, o conceito de estratégia. Então, você tem que usar ações nessas ferramentas para te levar a ter vantagem sobre o seu inimigo. Perfeito. Qual seja o seu inimigo? Se o seu inimigo agora é a burrice, porque você não quer ser burro, você quer aprender alguma coisa, então use as ações com as ferramentas que você tem para poder ter vantagem sobre o seu inimigo. Se o inimigo é a pobreza, vai buscar. Se o inimigo é qualquer outra coisa, você vai usar. Perfeito. É esse o contexto. Ó, e trouxe 2 palavras-chave aqui que era um tema que eu queria entrar também. Vantagem competitiva e estratégia de negócio. Eu vejo muita gente, sobretudo no mercado digital, o pessoal que trabalha no bastidor, e aqui eu tô colocando todo mundo na mesma caixa. O copywriter, o designer, o editor de vídeos, o gestor de tráfego, o estrategista, toda essa galera. Relutante em usar inteligência artificial ou tentar mascarar o uso de inteligência artificial. Quando eu vejo isso, eu consigo ler uma grande burrice. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta, como você disse, de inovação, que é um caminho mais digno de se resolver um problema. Isso. E a galera quer criar um projeto tentando lutar por uma estrutura arcaica enquanto está se perdendo tempo para inovar. Exemplo, tem uma palestra para dar daqui 3 dias, aí vai mandar os slides para o designer, ele vai te entregar 20 minutos antes de você subir ao palco. Por quê, cara? Pode até ser o designer, porque ele vai usar melhor do recurso visual do que você com o prompt. Mas por que o cara não usa inteligência artificial para poder criar um slide perfeito e não beirando a perfeição, porque ele tem repertório visual para fazer isso, e entrega num dia, ao invés de fazer tudo à mão, não, eu vou pegar isso aqui, esse pixel eu vou pintar de roxo e aquele eu vou pintar de amarelo, e aí corre o risco do atraso. Amarrando a ideia. O que eu vejo é a galera, ao invés de abraçar essa forma super digna de se resolver um problema, fica tentando resolver os problemas do jeito antigo, ignorando a vantagem competitiva que a inteligência artificial traz para eles. Acabam ficando pelo caminho, cara. Vai ficar cada vez mais. Porque o que eu consigo enxergar, e vocês podem me contrariar, só uma visão minha. O único idioma que o mercado fala é o idioma do dinheiro. A empresa existe porque a empresa é só uma abstração, é só um documento assinado por um grupo de pessoas, é só uma ideia. Mas é uma ideia que junta pessoas. O objetivo de uma empresa é multiplicar o dinheiro, ou seja, eu estou colocando 1.000, eu quero que saia 10.000. Sob a desculpa de gerar uma transformação, entregar uma solução para um grupo de pessoas. Resolvendo um problema. Então, cara, para quê? Eu vou lutar para resolver um problema de um jeito difícil, ultra trabalhoso, burro, enquanto eu posso trabalhar de uma forma mais digna, mais rápida, criando um diferencial competitivo que vai fazer com que eu escale mais o meu negócio ou entregue com mais velocidade. Então, a minha pergunta aqui é, essa minha visão faz sentido ou tem alguma imprecisão que vocês conseguem enxergar?
Cara, eu vejo, isso tem tudo a ver com o que você falou, que eu plantei a árvore do bem e do mal, e vim tudo isso. Sabe por quê? Não falei isso, não. Falou sim. Falei que você é velho, viu? Falou assim, Mundo preto e branco, dinossauro isso. correndo. E Deus criou o André e depois criou o mundo e tal. Foi mais ou menos assim, né? Sabe por quê que a gente vê essa galera hoje fazendo isso? Porque eles não têm a necessidade de vir do mundo, por exemplo, como eu vim. Como assim? Eu não. Se meu pai quisesse me chamar de algum lugar, ele ia dar um berro na janela, ou, por exemplo, tinha um amigo nosso que morava no prédio em frente, que quando na hora de voltar para casa, a mãe dele dava um tipo de assovio suficiente que o bairro todo escutava, e ele sabia que tinha que ir para casa. Não tinha celular, não tinha tecnologia para você fazer isso de outra forma. Então nós, obrigatoriamente, tínhamos que nos esforçar para viver naquele mundo, e o mundo foi mudando, a gente foi se esforçando para viver nesse mundo moderno. O cara que já nasceu, porque essa galera de bastidor que você está falando, é praticamente nativo digital. Geração Eles, Z. eles não têm o esforço. Eles nasceram ali. Então eles têm que fazer muito pouco esforço para fazer qualquer coisa. Então, assim, entre fazer uma coisa que eu já sei fazer, que eu vou pintar os pixels ali manualmente, que eu não sei o quê, e vou entregar 20 minutos antes, por que eu vou me dar o trabalho de aprender uma inteligência artificial a como usar, a fazer isso para entregar antes? Não preciso entregar antes, porque a minha vida sempre foi assim, eu não preciso me esforçar para nada. Eu não preciso fazer uma pesquisa numa biblioteca, dentro de 3 enciclopédias gigantescas diferentes e fazer aquela cópia à mão, porque eu não tinha nem foto para fazer, tinha copiado para depois você fazer o teu trabalho. Hoje eu jogo lá, hoje nem mais o Google, mas vamos botar o Google ainda. Eu jogo no Google, eu preciso desse assunto. Pá, ele jogou para mim e eu só coloco aquilo ali. E aí depois, de repente, eu pego até o Google, mando o chat GPT, ajeitar aqui num texto bonito, olha, falando do meu jeito. Não tem esse esforço. Então, talvez essas pessoas, elas estão tão acomodadas que elas não percebem que, assim, essa acomodação delas está deixando elas para trás. Até porque a galera que teve que fazer o esforço da travessia todo, sabe? Por exemplo, o Elton não fez o esforço que eu fiz nessa travessia, mas ele, na idade dele, pegou também ali, não pegou TV em preto e branco, mas pegou um começo de tecnologia. Ele entende pra caramba e ele faz o slide dele. Mas o molecote de 20 anos, que não precisa fazer esforço, ele vai fazer na mão. Ele não precisa ter esse trabalho todo que ele teve. Então, eu penso que é um pouco de acomodação da geração que está aí. E eu não preciso fazer nada além disso. Eu vou fazendo aqui e fica por isso mesmo. E eles estão ficando para trás. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é um pouquinho mais estrutural. Na verdade, que a pessoa acha que o mérito vai vir do esforço que ela faz. Então, se ela não se esforçar tanto, ela tem menos mérito do que se ela se esforçar mais. Boa. Entendeu? Por exemplo, se eu simplesmente jogar, voltando no exemplo da aula, simplesmente jogar minhas ideias para o ChatGPT para ele criar um roteiro de aula para mim, qual o valor que tem essa aula? Você mesmo disse, é o mesmo valor do que se eu tivesse sentado a escrever. E eu acho que muitas pessoas, eu não vou nem falar de geração, tá? Eu falo assim, muitas pessoas têm uma resistência com inteligência artificial e outras ferramentas porque acham que o mérito dela está no esforço que ela colocou na solução e não o quanto a solução dela resolve tão bem um problema. Então é uma visão de aspecto entre esforço e mérito. Eu, por mim, se eu me esforçar mínimo, é igual cara, eu vou começar um novo projeto, não sei o que, cara, a gente tinha que baixar código e criar setup e fazer boilerplate, não sei o que, cara, hoje em dia tem ferramentas, por exemplo, o Replit, o Cursor, o Windsurf, lá dentro dele você já cria tudo, sabe? Então 30%, 40% do código que a gente escrevia antes, hoje em dia é gerado por inteligência artificial. Um desenvolvedor júnior, hoje em dia, no mercado, ele é um inútil. Porque o que ele fazia, para o que ele tinha utilidade para poder resolver os problemas, a inteligência artificial já faz. E um desenvolvedor pleno sênior que usa a inteligência artificial, ele consegue ser muito mais produtivo do que ele era há 2 anos. Mas os que usam são os que veem que o mérito deles não está em sentar e escrever o código, porque o código dele não é poesia. A poesia dele é o cliente satisfeito usando o software que ele criou. É o resultado. E foi ele que criou, de qualquer forma. Independente das ferramentas que ele usou, foi ele que criou. E o cliente, no fim, tá pouco se importando
quem criou, o que não fez e tal. Por exemplo, meus clientes eles querem saber se o meio de pagamento processou o pagamento. A gente fez um lançamento recentemente para um cliente que lançou cartão internacional. O cara foi para a Europa, chegou lá, usou o cartão da empresa dele. Putz, aí isso daí é uma coisa que se eu usei inteligência artificial, se eu não usei inteligência artificial, tanto faz, cara. Ele foi para a Europa, usou o cartão internacional da empresa dele. Passou a droga, ele E passou, não, você tem que ver o vídeo. Eu vou te mostrar depois. O povo ficou louco. O cara tava, acho que foi em Paris. Posso estar falando de cidade errada, mas acho que foi. Tava em Paris, usou lá e fez vídeo e tal, ficou super satisfeito. Se a gente usou inteligência artificial, sabe? Qualquer outra Escreveu o código no papel higiênico. Tanto faz, o negócio é o resultado. E aí, maneiro. O principal problema que eu vejo, e de problema no termo de resistência, é você tem que saber separar seu mérito do seu esforço. Eu sou sempre favorável a menor esforço e mais resultado. Porque quando você tem muito menos esforço, né, você se desgasta menos e você tem tempo para se aprimorar em muitas coisas. Claro. Porque, assim, o tempo que eu levava 3 horas para só desenhar uma aula, depois começar a estudar sobre aquilo, se eu faço isso agora em 1 minuto, eu não preciso nem de 3 horas. Eu posso estudar só em 1 hora, 1 hora e meia, e depois eu posso ir para a piscina. Eu posso tomar um chopp com os meus amigos, porque isso faz parte da vida, né? E isso, como a gente fala, é repertório. E aí, o que é um erro das pessoas? Vamos dar esse exemplo aí. Eu fazia em 5 horas, cobrava 50 mil, só para ficar fácil aqui a conta. Agora eu faço em 1 hora, eu vou cobrar 10. Não cobra, vai cobrar os mesmos 50. Porque se você cobrar esses 10, você não vai fazer com a mesma vontade que você fazia quando era 50. É isso. Esses 40 mil te tira muita vontade. Com certeza. Te tira muita vontade. Por isso que o seu mérito não está no seu esforço, está no resultado que você entrega. Porque se com 1 hora e meia você está entregando uma coisa que antes você entregava em 5 horas, você consegue dar a mesma transformação, o mesmo resultado pro cara, vale 50 mil. Vale. Porque o que vale 50 mil é o resultado que você entrega. Não é nunca o teu trabalho, é sempre o resultado que você está entregando. Se você pode fazer aquilo em muito menos tempo, faça aquilo em muito menos tempo. Faça em menos tempo e entrega. E às vezes, por exemplo, vai chegar um momento em que, por exemplo, desenvolvimento de software vai acabar ficando mais barato. Aí o pessoal fala, agora, né, empresas de tecnologia estão, né, morrendo de medo porque desenvolvimento de software vai ficar mais barato. Meu irmão, o que eu mais quero é que fique mais barato mesmo agora. Porque quanto mais barato ficar, maior o mercado endereçável para o meu produto. O TAM, Total Addressable Market. Então, por quê? Hoje em dia a gente tem um mercado, querendo ou não, ele não é pequeno, mas ele antes era restrito a Big Corps, como eu falei, a gente trabalhava muito com Big Corps, agora a gente está trabalhando com empresas médias. Tem algumas soluções que são para empresas pequenas já. Muito bom. E se você consegue aumentar o leque de empresas que você consegue atender com o seu produto, a um custo menor, melhor para cada vez mais clientes potenciais, você consegue atender cada vez mais clientes, tipo assim, uma mina de dinheiro, né? Muito bom. Então, é a sua expressão, é o dinheiro infinito. É o dinheiro infinito, a demanda infinita, né? É, a demanda infinita. É igual o cara que é dono da pizzaria da academia. É lógico, não é bobo. É isso. Não, mas é uma... tem um cara que malha... mais afim um cara, um sem vergonha. Planet Fitness? Não, que o pessoal... Na minha academia tem um cara, um sem vergonha, meu irmão. Não vou falar o nome da marca dele não, que eu vou te xingar, mano. É porque aí, dos Estados Unidos não podemos xingar. Mano, o nome dele é Rodrigo. O nome dele é Rodrigo. Não vou falar o nome da marca dele, que é sacanagem. Rodrigo. O cara tem a hamburgueria mais gostosa do bairro, mané. Ele malha com personal, mané. Ele me vê na academia e fala, pô, vamos comer um hambúrguer lá hoje à noite. Eu fico, nossa, eu salivo treinando, mané. Dá vontade. O sem vergonha, quando ele comprar, eu imagino que esse sem vergonha vai fazer isso. Comprar uma cota na academia, ele tá com o negócio perfeito, porque tá um gerando demanda pro outro, meu irmão. Mesmo. Acabou. Mas a Planet Fitness nos Estados Unidos faz isso. Você vai treinar e tem buffet de pizza pra você comer dentro da academia. Que safadeira. É imoralidade. Imoralidade. Eu acho que custo de oportunidade. Que de oportunidade. Então... É isso. Ninguém é obrigado a comer. Ninguém é obrigado a comer. Pronto. Tá lá, né? Tá lá. É isso. Tá aí, ó. Mas pizza não engorda. Come que pizza quer, não engorda. Quem engorda é você. Quem gosta é você. Pode crer, mano. Porque, na verdade, tecnicamente falando, é um pão com queijo.
O problema é que você não vai comer uma fatia, você vai comer 3 pizzas, né? Aham. Então é isso que faz você... Não, é pois isso, não, é mas- isso. Tá certo. Caraca, sem vergonha. Papo. Tá vendo? E isso não foi preciso nenhuma inteligência artificial. Não, Bastou uma cara de pau humana, orgânica, pra mas criar aí, isso. com a inteligência artificial, você poderia pegar assim, olha, eu gostei muito da ideia da Planet Fitness, que tem uma rede de academias e ofereceu pizza para seus membros, tal. Eu tenho um negócio de comunicação. Eu vou fazer uma ação cujo tal objetivo é XPTO. Me dê 10 ideias disruptivas baseadas na ação da Planet Fitness que eu posso usar no meu negócio. Vocês Pronto. pegaram o prompt? Tá aí, ó. Não, o capacete. ele não vai repetir, não. Vai repetir, não. Porra. Então você pausa Capacete agora, aí, você ó. dá uma... e esse é o prompt que tu vai jogar lá e tá resolvido o teu Entendeu? negócio. Mas aí você usa a criatividade de alguém, uma ideia já testada e aprovada, e vai usar a inteligência artificial para fazer esse brainstorming. Porque antes, vocês já com certeza fizeram, mas sessões de brainstorming eram um saco. Porque você sentava numa mesa assim, e aí, gente, vamos lá, ideias. Aí vinha o outro e falava assim, e se a gente não sei o quê? Os medusos ficavam caladinhos. Então, assim, é um saco. Hoje em dia, a IA, ela não tem esse pudor. Ela não está travada. Então, ela vai usar ali, vai identificar o que era o modelo que foi usado, o que era a ideia disruptiva, ou seja, vai usar algo que quem está lá quer fazer, porque quem está na academia também está com fome ou quer comer, Uhum. e uma comida gostosa para poder trazer eles. E vai te dar outras ideias para o seu negócio, sabe? Então, Caraca, mano. é isso que você pode usar. Mesma coisa, você vai usar isso para poder usar em conteúdo, para poder usar em produtos, você pode usar analisando o seu concorrente. Meu concorrente tem esse posicionamento, meus produtos são esse. Como que eu posso atacar esses pontos fracos dele que ele não está vendo? Então, é uma forma de você usar a inteligência artificial. Com menor Boa. esforço. Com né? menor esforço. Com menor esforço. É isso. Eu tô pensando em algumas coisas aqui. Não, porque eu foquei na pizza, Você né? focou na pizza? Não, eu foquei na Traiu já. pizza. Inclusive, saindo daqui com uma pizza, né? Não, Não, na academia antes. Não, que academia. não, eu deixo. Você na academia, eu deixo. Você marca na academia, eu faço parte do menor esforço. Aí eu não... eu preciso Menor esforço, maior recompensa. maior recompensa, É é isso. Não, mas é interessante você ter falado isso sobre essa relação que não existe, não deveria existir entre o mérito e o esforço ali, no trabalho com... Que seu mérito vem do esforço que você É coloca, isso. nem sempre. né? Nem sempre. E não tem que ter relação entre eles. Não tem que ter relação isso. É uma coisa que eu ouço muito o pessoal do bastidor falando, que se sente culpado de usar inteligência artificial. Falo, meu amigo, eu não me sinto nem um pingo culpado. Por quê? Quanto mais inteligência artificial eu uso, mais valioso eu fico. Por quê? Primeiro, o trabalho que eu fazia em 7 horas, hoje eu faço em 1h30. Eu ganho 5h30. Para quê? Para criar o meu diferencial competitivo, que não é usando mais IA. Eu vou a um museu, eu vou a uma exposição de arte, eu leio mais um livro, eu aumento e amplio o meu repertório de modo que os meus prompts eles se tornem cada vez mais específicos, cada vez mais profundos, eu consiga criar uma forma em que, com relação ao mercado, eu crio uma distância abismal, assim, eu crio um abismo. Acabou. Cada vez mais você vai ter mais ouro para colocar dentro do seu Demais, demais, cara. É isso? Não tem. É essa parte que falta hoje. Você realmente ter esse preparo, né? Para fazer boas perguntas e tal. E você também ter a base. Eu vou dar um exemplo bobo que aconteceu em 2023, quando a gente estava em Roma, a gente no Vaticano, eu falei assim, existe uma pedra dourada na Praça de São Pedro, que foi onde São João Paulo II tomou o tiro. E eu falei, a gente podia ir lá, porque ela tá ali, você pode visitá-la. E aí, só que eu não sabia onde era, né? E aí, vamos perguntar em 2023 para a IA, coitadinha, né? E a ainda tá meio que entendendo o que... Tava. Aí ela perguntou, aí a resposta dela foi assim, João Paulo II foi alvejado dentro da sala Paulo VI. Eu falei, não foi. Diz para ela que não foi, que foi na Praça de São Pedro. Alucinou total. Aí ele começou a falar, cara, ela disse, tipo... Vergonha ela não passa. Não, Ajudar, o importante nós é participar. saímos sem ver.
Porque ela disse 10 lugares diferentes e eu falei assim, sem não sacanagem, foi... Tipo assim, era uma informação ultra específica. Sei lá, da Basílica de São Pedro, na curva da esquerda, a terceira pilastra. A gente falar que nem dois idiotas. Não tava. tinha, só tinha um soldado. Eu acho que demais quando o pessoal fala assim que 2023 estava na Itália. Olha só, velho. Só pra contar que tava lá. Não tem nada a ver. Vamos meter aquela conversinha. Porque nós pedimos a ajuda da IA e meio que ela deu essa alucinada. Mas se eu não tivesse esse conhecimento, eu achei, pô, não posso porque a sala Paulo VI ela não é visitável. E eu ia espalhar a informação. Eu ia espalhar, Aí hoje em entende? dia a gente tem ferramentas como Perplexity, que tem baixa taxa de alucinação, Notebook LM tem baixa taxa de alucinação, justamente por conta disso. Quando você quer coisas factuais, tem ferramentas prontas para isso. Quando você quer ferramentas criativas, como ChatGPT, Claude, Gemini, você vai usar elas ali. E aí você também pode pegar e juntar do tipo assim, eu preciso que ele faça que crie para mim, mas olha, eu tenho isso aqui de base. Sim. Eu tenho esses artigos, eu tenho essas informações, essa base de dados, e eu preciso disso. Não saia dela. Não saia dela e faça alguma coisa ali. E aí você tem até como confirmar, né? Isso, e tem algumas instruções de que elas entendem muito melhor. Que vocês, até mesmo ChatGPT, essas que são mais criativas, você pode dar uma ordem bem específica. Se você não souber determinado item, fale, não sei, não invente a solução. E só esse prompt aí já te ajuda muito também a reduzir a alucinação até mesmo dessas LLMs mais criativas. Muito bom. Porque senão... Não vira mas carnaval, em 2023 isso aí era um problema muito grande ainda. Mas olha só, a gente fala 2023 parecendo que foi ontem que você estava lá em Roma e tal. Não, tem 2 anos. Mas tem 2 anos. Se a gente tá falando que foi de 2022 para cá, eu tô falando de 2023, ou seja... A própria inteligência artificial estava aprendendo a ser inteligência artificial. Sendo testada. Estava sendo testada e tal, era o ChatGPT 3.5 ali. Depois saiu o 4 Homem, enfim, depois foi evoluindo. Pois é. Então eu vejo que a gente, tendo essa base, e quanto mais tempo eu conseguir guardar para mim, né, fica muito melhor. Eu uma vez eu tive um gestor, né, que ele falou assim... Todo trabalho muito importante que eu preciso que seja feito, eu escolho a pessoa mais preguiçosa da equipe. O Bill Gates falava isso. Ele falava assim que o desenvolvedor que ele mais gosta é o preguiçoso. É o preguiçoso, porque que ele não vai fazer nada 2 vezes. É isso, ele vai fazer rápido para se livrar do trabalho. Foi pedido e resultado, tchau. E ele quer simplesmente se livrar daquilo ali. Então eu vou fazer o melhor possível, o mais rápido possível. Pronto, entreguei e acabou. Eu entendo o contexto. No contexto geral. Eu só não gosto da forma de colocar preguiçoso, porque o pessoal entende de outra forma. Sim, no geral, né? Tô falando assim, no contexto geral. No contexto geral, Eu, por exemplo, sempre me considerei um funcionário preguiçoso nesse sentido. Assim, eu detesto ter pendência no trabalho. Aí eu chegava assim, isso aqui eu entrego. Então, mas isso não é preguiça, é responsabilidade. Não, mas assim, preguiça no sentido assim, eu quero fazer tudo, tem que fazer em 1 hora para não fazer nada em 7. Entendi. Mas, sabe, assim... não fazer nada em 7, assim, é quase impossível, mas entende, assim... Era o teu desejo. Quanto menos eu tiver tempo, gastar tempo com o meu trabalho e ter mais tempo livre para fazer as coisas que eu quero, é melhor. E muita gente falava assim, mas você não está fazendo nada, você é preguiçoso. Então, não estou fazendo nada... Porque eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer e foi aprovado de primeira. E surgir algo, daqui 5 minutos você vai começar a fazer. Eu vou começar a fazer e vou entregar sempre assim. Não, mas isso que eu tô querendo falar. Porque esse é o preguiçoso que o Bill Gates fala, que é o cara que não quer ficar fazendo as mesmas coisas várias vezes. Uhum. E, no geral, o pessoal entende o preguiçoso é aquele cara que vai empurrando com a barriga. Que vai empurrando com a barriga. Eu gosto só desse contexto, né? Só colocando... Não, eu entendi muito bem o que você fala, porque eu te conheço, sei como é que você é. Mas, assim, no contexto geral, usar essa frase, essas questões, Mas é isso mesmo. E outra coisa que eu falo muito, quem quer aprender é pegar uma ferramenta e usar ela para tudo. É isso. Então, cara, eu vou usar sempre o ChatGPT para tentar resolver meu problema. Quero aprender ChatGPT. Usa. Ele é um martelo e tudo é um prego da agora para frente. Então, você vai usar o ChatGPT para resolver seus problemas. Como você vai aprender a usar ela? Aplicando isso. Simplesmente isso. Fala, olha, tudo que você for resolver agora, você vai usar o ChatGPT para resolver. Assim você consegue colocar muito no seu modelo de trabalho. Faz durante 2 meses, depois você escolhe uma outra para poder testar e tal. Isso é muito bom. Eu, por exemplo, agora estou querendo aprender italiano. Né? Depois de 12, eu quero falar mais uma língua.
né? Pra quando você for em Roma, né? Não, para quando eu voltar em Roma, eu já chegar lá falando e tal, não sei o quê. Parlando. Mas assim, eu não quero fazer no modo tradicional porque eu não aprendo as coisas no modo tradicional. Uhum. Não adianta você me botar num curso assim, agora você escreve, eu não vou escrever. Não? Eu não escrevo. Oh, que coisa. Eu só aprendo visualmente. Eu preciso, por exemplo, aqui, se você me ensinar alguma coisa aqui, eu vou aprender. Se você escrever um texto para mim, cara, eu vou levar 12 horas para conseguir aprender. Você nem Eu vai não ler, né? consigo. de verdade. Você vai ser igual o eu Fernando. aprendo escrevendo já. Pois é, eu então também. assim, Tem que ler e escrever. eu Quer preciso de uma ferramenta que me ensine italiano de forma que eu não precisa escrever nada. Uhum. Entende? Tá, Assim, Duolingo. que só converse e tal. Isso aqui. Mas eu, por exemplo, Duolingo. quando eu testei o Duolingo há alguns anos, eu não me adaptei a ele. Ok, ele evoluiu. Com certeza hoje ele vai estar muito melhor. Mas entende assim? Então, eu sempre estou buscando algo que vai fazer o meu trabalho ser mais fácil, porque eu não quero perder tempo com aquilo. Não, lembrei de uma coisa nada a ver. Você sabe que existe um estudo que diz que não existe esse negócio de modo de aprendizado? Sério? Da pessoa que é sinestésica, visual, Já não li sei o tanto quê sobre e tal. Não Isso aí não É um existe. estudo O acadêmico? que, eu vou mandar para vocês, o que existe é modos de ensino, que certo professor prefere ensinar de modo visual, que certo professor prefere ensinar de modo escrito, e que certo professor prefere ensinar de modo prático, né, que eles chamam de sinestésico. Mas isso tem... Então... Tem estudo científico em cima sim. disso, né? Então é mais sobre a didática do que sobre a absorção. Aham. Pô, Que eles quebra. pegaram tipo, pessoas que falavam que eram visuais e pessoas que falavam que era sinestésica. Colocaram elas num grupo. E colocaram um professor que era especialista naquela determinada coisa. O percentual de aprendizado foi o mesmo entre elas. Eita caramba. Interessante. Então, às vezes, isso daí é algum modelo que você acredita que tenha. Eu, por exemplo, não gosto de escrever mesmo. Tanto na pandemia foi uma coisa tão interessante que no final de 2021 eu tive que ir no trabalho para buscar o computador oficial da empresa, que eu usava o meu notebook. E aí, quando eu cheguei na empresa, ele falou assim, você precisa preencher isso aqui e assinar. Eu levei 15 minutos para preencher 4 linhas e testar minha assinatura, porque tinha quase 1 ano e meio que eu não pegava numa caneta. Eu não sinto a menor falta de papel e caneta. Porque eu deixei de ser Maia e Asteca já tem alguns anos. É claro, assim. você viveu tudo isso. Eu adoro escrever, mas eu tudo escrevo isso. muito no iPad, isso, no papel. Entendo? Então, assim, eu gosto, por exemplo, as inteligências artificiais agora você pode conversar com elas. Pode. Aquele vídeo que esse palhaço fez de meu Deus, o que tal. Eu gosto disso. Eu falo, você escreve. Palhaço quem? Assim, quem é? Pô. Não, porque assim, eu falo com você pode até escrever. E é o que o quem foi? Foi o Claude aquele dia, né? Claudinho. Foi. O Claudinho estava fazendo brabo. aquilo, tal, não sei o quê. Por mim, tudo bem, você pode escrever. Desde que depois você me entrega a resposta e para mim tá ok aquilo. Você escreve para ele. Não vamos estar podendo escrever, porque eu não gosto nem de digitar. Sabe, assim, se eu pudesse ser só áudio, conversando e tal, ouvindo, porque é a minha forma que eu prefiro me comunicar e prefiro receber informações. E a forma que eu... Assim, eu fiz faculdade de filosofia... Também, o Fernando, por exemplo, meu irmão, né? Ele só conversa com o ChatGPT. Ele só conversa. Pois é. E eu, se usei o modo de voz, 3 vezes, foi muito. Eu fiz filosofia... Porque eu prefiro escrever também. 3 anos, filosofia, depois mais 4 teologias. Eu usei um único caderno e escrevi 10 ou 12 páginas em 7 anos. E se eu olhar na minha página, está escrito assim, isso aqui da prova tal, não sei o quê. Eram mais ou menos informações que... Só para eu não esquecer, como se fosse uma agenda. E os professores, assim, se eu olhar as minhas notas, eram notas sempre acima da média. E não é porque eu sou muito bom, mas assim, não sei se foi a forma que eu decidi que eu ia aprender. Quem tá ouvindo pode achar que é exagero, mas não é, cara. Ele é formado pelo Ateneu de Santo Anselmo em Roma. Então, assim, é bizarro. Ele é isso aí. Se fosse outra pessoa... 4 pós-graduações e não se fosse isso aí, ok. Se não fosse outra pessoa... Imagina se escrevesse, né? Porra, mas imagina se escrevesse. Porra, boa. Mas imagina... Assim, toma. Tomás de Aquino. Mas eu já sou tão vaidoso e orgulhoso que é melhor eu parar só nesse nível aqui mesmo, porque aí eu ia ficar tá bom, né? Humildade, né? Seu caderninho fica com ele. Imagina se escrevesse. Muito boa. Escrever pra canhoto. Não, escrever pra canhoto. Porra, que loucura. Mas é uma loucura mesmo. Eu tô até cansado, gente, porque a cabeça fervilhando. Sim. Não, porque fervilha, você vai... Cada vez que a gente conversa sobre esses assuntos, você vê que o quanto você ainda pode aprender,
né? O quanto você não usa as coisas que você pode usar assim, sabe? Uhum. E quanto a gente às vezes está tão atrasado, a gente está pensando lá em casa, olha só, vamos colocar uma fechadura eletrônica. Sabe, não tem nada a ver com IA, mas assim, Não, mas é uma tecnologia que existe há tecnologia. tantos anos. Aí hoje, assim, vamos colocar uma fechadura eletrônica? E eu já vi pensando assim, por que eu tenho que ser uma fechadura eletrônica e não uma IA para abrir a porta para mim? Que eu já chego e falo assim, eu tô chegando, ela já sabe que sou eu já. É igual lá em casa, Entende? o interfone lá de casa toca no meu celular e eu consigo abrir a porta por ele. Que maneiro, cara. Entendeu? Porque se tocar um interfone lá e eu não estiver em casa, porque tava tendo muito roubo nisso, eu moro em casa de rua, né? Você já foi em casa, sabe como é que é. Então, quando toca o interfone lá, tava tendo muita gente que tocava o interfone e se não tinha pessoa em casa, pulava o muro e tal. Aí hoje em dia, a gente colocou lá um interfone que é assim, ele toca lá, aí ele é conectado à internet, se não tiver ninguém lá, ele toca no meu celular. E eu consigo ver quem tá lá e tal, responder, conversar e abrir a porta, ver a câmera e tal. Então, são soluções. Isso é maneiro. É porque eu fico porque pensando vocês moram nisso, dentro- como a gente não usa as tecnologias básicas, como a gente prefere usar uma chave do que... Então, aí voltando para IA, é isso daí que eu acho que é o grande catalisador da IA. Que é aquela grande questão, você não sabe o que você não sabe. Você É isso. entrega um problema para ela e pergunta para ela quais são possíveis soluções. Porque ela vai te trazer possíveis soluções de forma muito mais rápida do que você ter que buscar essas soluções, pesquisando e tudo e tal. Então ela já tem ali soluções possíveis. Olha, eu tenho esse cenário na minha casa, eu quero colocar uma ferramenta, uma fechadura. Estou pensando em colocar uma fechadura eletrônica com digital. Quais são outras opções que eu poderia colocar que deem um determinado objetivo? Por exemplo, que eu possa ter mobilidade, que eu não preciso carregar a chave, que eu tenha acesso à internet, que eu consiga, né? Então você vai colocar alguns critérios ali e ela vai te trazer. Porque o mundo é muito vasto e esse mundo de tecnologia também tem muitas opções. Então muitas vezes você não sabe qual que é a melhor opção. Fazendo um comparativo. Então a gente vai criar um software. Eu posso perguntar para ela, olha, tem que fazer uma importação de planilha e tudo mais, tal. Qual que é a melhor ferramenta aqui? Qual a melhor linguagem de programação? O que você me recomenda usar? O que você não me recomenda usar em caso algum? Qual que é a mais segura? Qual que é a menos segura? Todas essas pesquisas eu poderia fazer na mão. Ou eu já teria que ter esse conhecimento prévio. Ou, no pior dos casos, e o que era mais comum, fazer o que eu achava que tem que fazer, e lá na frente eu viria o que dava para acontecer. Né? Não eu, mas o mercado de forma geral. Então, hoje em dia, você consegue ter essas respostas muito mais rápido do que se fosse da forma anterior, entendeu? Então, Perfeito. Porque a pesquisa você fazer de qualquer jeito. não, pior que eu tô falando, tinha gente que não faria pesquisa, né? Pegaria a primeira solução possível qualquer e colocava. Achou uma coisa e tal. É porque mesmo que fazia Perde o pesquisa, ia capricho fazer no pesquisa. trabalho, né? Você Abrindo ia mão. perder, tipo, 10 anos E assim, pesquisando sobre aquilo. tem também o outro lado da moeda, que é você também não ficar bitolado em pesquisar a melhor coisa, a melhor solução possível sempre para qualquer coisa trivial. Tem gente, sei lá, que pesquisa 24, 30, 40 horas antes de comprar um monitor. Meu amigo, compra um top 10 ali, ó, e pronto, vê qual que é o melhor de resolução que serve para sua vida e acabou. E aí, às vezes, o que acontece? Investe 40 horas para pesquisar um monitor, mas não investe 40 horas aprendendo uma nova habilidade no trabalho. Isso, muito bom. Entendeu? Então, assim, é usar o esforço aonde vai te trazer retorno e aonde justifica. E hoje em dia, cada vez mais você pode estar entretido e menos útil. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque senão você vai estar ali. Então, tem que balancear muito isso daí. A gente já está se encaminhando aqui para o final desse episódio. Eu queria só fazer um comentário em cima disso que o Elton trouxe, que é muito bom. Que é o seguinte, não adianta você poupar das tuas 12 horas úteis do dia 8, se você vai pegar essas 8 horas e vai socar num videogame, se você vai socar em ficar rolando anime, nada contra. Assim, eu tenho tudo contra. É isso. Não adianta você pegar esse também tem esse não, tempo. Desenho não, gente. Vai pegar esse tempo extra e vai ficar socando em coisa que não vai te ajudar em nada. Porque aí tu realmente, meu irmão, tu tá sendo burro. Não, você tá desperdiçando a sua vida, né? Isso. Você tá desperdiçando a sua vida, desculpa, né? Você vai chegar lá no final da sua vida, vai olhar pra trás e falar assim, que merda que eu fiz. Cara, imagina, tu tem
algumas horas a mais no teu dia. Pô, por que tu não faz uma academia maneira? Tipo um treino legal. Não é aquele treino corrido com taquicardia porque tem que voltar pro trabalho, mas um treino legal, faz um cardiozinho. Ah, Come não gosto de aquela treino. Come aquela pizza. Né? Faz um movimento, faz um Você negócio. aprende alguma coisa. Aprende uma nova língua, pega um hobby legal, vai ler um livro. Eu, por exemplo, durante a pandemia, eu ganhei 2 horas por dia, que é o tempo de ir e voltar do trabalho. Aham. Eu trabalhava de casa agora. Eu comecei, por exemplo, eu gosto de fazer doces. Eu comecei a estudar sobre doces, sobre como fazer doces melhor. E aí, hoje até a pessoa brincou, botei lá tal. Hoje eu estava desesperado por um doce. Eu sei fazer leite condensado em casa em 1 minuto. Porque você vai estudando, e falei, se eu fizer isso aqui, botar isso, e bater dessa forma, é um leite condensado. Sabe? E assim, não é que você vai fazer aquilo para viver. Irmão, era só descer o mercadinho Entendeu? do prédio Então, com eu ia leite falar condensado. Ela queria que eu apanhasse Mas abacate na rua. Eu falei, não, não passando sacolão. Mas o leite condensado do mercadinho é semi-desnatado. Ah, não. E quem não, usa essas bosta. coisas ridículas são pessoas que estão de Ah, mal com a bosta. vida. É uma bosta. Eu queria um muito natado e muito doce. É verdade. Então, e assim, é só um exemplo. Pô, você de que como- falou que o leite condensado surgiu na Primeira Guerra, não sei o que e tal. Não, Não, mas eu escutei já um contou papo isso. desse e É. tal. Eu sei que ele surgiu para substituir um monte de coisa lá, ovo, não sei o que e tal, e É, que substitui não- e tal. Pois é, mas Era assim, eu usei o tempo que eu ganhei para estudar alguma coisa. É. Ah, mas serve para que essa habilidade? Não é serve para quê? Eu hoje sou melhor. Sim. Porque aprendi, assim, tá resolvido. É isso que eu aprendi com o Dr. Saul Barbosa também. Descansar. E São José Maria Escrivá tem isso lá no caminho. Acho que é no caminho que ele fala. Descansar não é você ficar à toa. É você trocar de atividade. Então, se você Concordo. você trabalha. Porque, assim, realmente aí eu tenho uma tendência muito grande a dedicar a maior quantidade de horas possíveis para o trabalho. Isso é uma tendência Também da minha sou assim. personalidade, da forma que eu sou. E beleza, eu reconheço que eu tenho que melhorar nesse sentido. Porque se eu puder, eu trabalho o máximo de horas possíveis e às vezes eu preciso descansar mesmo. Só que descansar não é você abrir o Netflix ali, maratonar qualquer série ali, assistir 8, 10 episódios. É você trocar de atividade. Então, se você dedica horas que você ganhou para exemplificando aqui, você vai fazer academia, vai aprender um idioma, você vai aprender um instrumento, você vai fazer qualquer outra coisa, você trocou de atividade, você está ativo. Você vai descansar muito mais, limpar a casa, querendo ou não, arrumar roupa, arrumar guarda-roupa, arrumar as suas coisas, colocar a casa em ordem, vai descansar você muito mais que você ficar lá igual um zumbi, jogando videogame, vendo anime ou vendo qualquer outra coisa na internet. A gente, quando vai assistir série, por exemplo, é uma coisa que a gente aprendeu com a minha prima e a gente só faz isso. A gente vai assistir série em inglês com legenda em inglês. Porque a gente está estudando inglês. Ah, mas você sabe falar inglês? Ninguém sabe falar inglês. Você sempre pode aperfeiçoar alguma coisa. Então, o momento que a gente tira, então, sexta-feira à noite, então estamos livres, vamos assistir 2 episódios de uma série. É uma série que está falando inglês e eu estou lendo inglês. Você tá Ou seja, trocando você está se divertindo, exato. Sim. porque é uma série, mas de qualquer forma você está estudando. Isso é Claro, uma coisa claro. que eu Né? faço muito, cara, de trocar atividade. Tem gente que não gosta, abomina e tal, mas eu tenho uma facilidade muito grande pra me dispersar. Não foi difícil de ver isso no episódio de hoje. Porra, eu trabalho com Pomodoro, tipo, tanto tempo trabalhando e outro tempo fazendo alguma outra atividade. Eu passo X tempo trabalhando e o da outra atividade, que seria do descanso, cara, eu fico que nem militar quando tá de folga. Eu passo em casa, pô, isso aqui tá sujo, vou lá e limpo. Abro meu guarda-roupa, pô, tá tudo em ordem? Ótimo. Como é que eu posso deixar minha casa melhor? Atividade física, braçal. Eu faço coisas de modo a dar essa virada de chavinha. Quando eu passo no final do dia, cara, a casa tá limpa, cheirosa, organizada, a minha mesa de trabalho tá bonitinha ali e tal, pô, fico em paz, trabalho até melhor. E são hábitos que vão criando um efeito cumulativo, assim. Sim. Então, eu entendo muito e cara, isso aqui pra mim é Eu já sou fundamental, velho. completamente anti-workaholic, assim. Se eu puder não trabalhar, eu não Cara, trabalho. porra, E sempre que ele fala, eu uso Pomodoro, eu só penso na caixinha de molho de tomate. Aí você faz uma Por pizza. isso que toda hora tem que limpar, fica É usando isso. Pomodoro, toda hora. Sumo de tomate! Todo, não tem Se jeito. você parar de usar o Pomodoro, Pomodoro, vai é ter nada isso. pra você Não vai ter nada pra você limpar. limpar. Eu quero ter trabalho, Aí você vai comer me dê menos trabalho. né? Porque faz Me ali, dê né? trabalho. Usar aí na academia, É pronto, isso, ó. pronto, é isso. Você é a Usando- raiz dos seus problemas. É isso. Ah,
Elton, Oi, é uma alegria é a alegria minha. inenarrável ter você aqui, né? Conseguimos te importar de Uberlândia. Berlândia. Eu queria que você aí, olhando para a câmera da verdade, voltando ao Clodovil, Ah, câmera da verdade ali, aquela câmera toda sua, deixa um recado para essa galera aí. recado? O que você quiser. Qualquer coisa. Uma festa para mudar o mundo, Miss Brasil, Pequeno Príncipe, qualquer coisa que você queira dizer para mudar a vida daquela pessoa que está te assistindo ali. Eu vou dizer a frase que eu sei que eu falei na primeira vez que eu conheci, a primeira, porque não tem segunda vez que você conhece, né? Mas quando eu conheci o João Guilherme e o André, que foi também numa mesa de podcast, há pouco mais de um ano, que foi uma frase que a pessoa me perguntou qual que é o meu maior medo na vida, né? E o meu maior medo na vida continua, e eu digo até mais, não é meu maior, eu acho que é meu único medo na vida. É chegar no fim da minha vida e ver que eu vivi menos do que eu poderia viver. Não no sentido de ostentar, não no sentido de ser o maior possível, mas entender que eu fiz tudo aquilo que a vida me pediu. E que você faça também. Não desperdice sua vida, porque deve ser um desespero muito grande você chegar no seu último suspiro e você pensar, que merda que eu fiz. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Não. Você também vai olhar e vai deixar também o seu recado ali, ó. Pai, mas que doideira. É. Ó, vou deixar aqui um recado pro pessoal que tá usando inteligência artificial e tá poupando algumas horas. Para quem não tá usando ainda, por favor, melhore. É o seguinte, as horas que você tá poupando não são horas para ficar à toa. E não tem nada de errado você ficar à toa. Você conquistou isso, é fruto do teu trabalho, mas você pode se tornar um grande diferencial no seu mercado, tanto faz qual ele seja. Então, se você trabalha com criação, com escrita, por exemplo, como eu, cara, se você tá poupando 3, 4 horas na semana, coloque na tua rotina um laboratório cultural, sabe? Vai fazer uma visita a um museu, uma exposição, vai e senta numa praça por 40 minutos e observa as pessoas. Aumente o seu repertório comportamental, porque quando você for imputar prompts nas inteligências, sejam elas quais forem, você vai ter um repertório que antes você não tinha, com um tempo que essa própria inteligência artificial te poupou, te proporcionou. Então, ao invés de você gastar essa hora em qualquer coisa, seja mais intencional. Massa. Eu vou falar também. Você quer Deixa eu falar? Não, Fala, só quero fala. complementar isso que ele falou, porque assim, às vezes, a gente falou muito de inteligência artificial, mas às vezes o prompt é o seu cliente. Você vai aumentar seu repertório cultural no momento de uma negociação ali, você vai ter mais repertório para entender o que ele está pensando, o que ele está sentindo e como você vai reagir. É isso. Então a gente falou muito da ferramenta, mas isso se expande a tudo, né? Que você está fazendo. Perfeito. Eu vou terminar dizendo algo que para mim é fundamental e pautou minha vida nesses 50 anos. Nesses 50 anos, desde a criação do mundo. 50 anos desse século. Não, Deus criou a letra A. Deus criou a letra A, depois aí André. Assim, busque sempre ser a sua melhor versão, mas não como esses coaches estão dizendo por aí. Não trabalhe enquanto eles dormem, não, sabe? Não precisa tomar banho gelado e botar a cara no gelo, nada disso. A sua melhor versão tem que ser aquela versão que vai fazer a pessoa à tua volta melhor. Então, tenha consciência de que quanto melhor você fizer as pessoas à sua volta serem, melhor você vai ser. E aí, se você vai usar inteligência artificial, se você vai fazer qualquer outra coisa, faça sempre pensando que nós somos servos. Nós viemos aqui para servir o outro. Então, faça o melhor possível para que a pessoa à sua volta seja melhor. Porque ninguém cresce sozinho. Então, se todo mundo à sua volta for melhor, com certeza você também vai ser melhor. Perfeito. E é com isso que eu quero me despedir desse podcast, 10º episódio do nosso podcast, com o nosso amigo importado de Uberlândia. Conde Valentini. Um abraço para minha esposa, Condessa Ludmila. Eu só queria dizer assim, Lud, preste atenção que essa é pra Rapaz, você. nos 45 do segundo tempo, eu tô imaginando a Lud com um chazinho assim, sentado com um chicote na mão. Não, ela não vai assistir isso, não. Vai sim, Joãozinho. Atenção que esse corte é o mais importante do podcast. Elton, o que a Lud achou
do seu corte de Ah, cabelo? para. O Não. corte não foi meu, foi do Marcelo. Do Marcelo, é. O que ela achou? Ganhou uma DR, mano. Ah, não, ela gostou muito. Gostou muito? Aham, tirando Gostou? a parte que tá na minha cabeça. Ah, É. entendi. O resto foi ótimo, né? Foi ótimo. Boa. Pô, beijo no coração. Beijo, muito obrigado. E até o próximo Obrigado pelo episódio. convite.